Opa, Vinícius Detwiller aqui. Como eu tinha prometido, semana passada eu fiz um vídeo, fiz alguns posts. Eu sou diretor de escola há 26 anos, de curso de inglês, de espanhol, de línguas, cursos livres. E eu tinha falado que ia compartilhar um pouco da minha experiência ao longo da semana, de algum conteúdo que eu vou começar a postar regularmente aqui na internet. Tá? Então, se você já me segue, se você já me conhece, que bom. Se você não me conhece ainda, eu sou diretor das escolas físicas de Feira de Santana há 26 anos e o meu propósito é ajudar pessoas que têm curso ou que querem abrir um curso de inglês ou algum outro tipo de curso e compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E o tema da live de hoje, dessa primeira live que eu estou fazendo, é um assunto que muita gente quer, aliás, quase todo mundo que tem um curso, né, que é dono de curso, quer, que é aprender como é que eu faço para aumentar o número de alunos, como é que eu faço para aumentar o número de clientes, né, especificamente falando de cursos de alunos, como é que aumenta o número de matrículas. E isso é uma coisa que todo mundo quer, inclusive eu também quero, né? Claro, quem é que tem um curso de idiomas ou algum outro tipo de curso de dança, curso de redação, enfim, cursos livres em geral. Eu vou falar um pouco mais baseado na minha experiência de curso de inglês, curso de espanhol, porque ao longo desses 26 anos teve muita coisa que eu fiz que funcionou e teve coisas também que não funcionou. E não só isso, tem coisas que funcionavam há 5 anos atrás que hoje não funciona tão bem como outras coisas. Então a gente também tem que se adaptar ao momento que a gente está vivendo. O mundo ele muda muito rápido, ele está em constante inovação e o dono de empresa que ele não se inova, que ele não se atualiza, ele vai ficando para trás. A depender do ramo, às vezes 1 ano, 6 meses já tem coisa nova. Então a gente precisa realmente se atualizar. Eu, como diretor de escola, sempre busquei desde o início ver o que estava funcionando, o que não estava funcionando. No meu começo, como eu ainda tinha pouca experiência, a primeira coisa que eu fiz foi verificar quem é que tinha sucesso na minha área, quais eram as escolas bem-sucedidas, tanto dentro da minha rede de franquias, né, que eu sou franqueado físico, como também fora. E aí a gente começou a buscar cases de sucesso e práticas de sucesso também para a gente poder aprender e para a gente implantar. Então é isso. Então o tema de hoje é como é que aumenta o número de alunos. Tá? Então se você está aí, se é dono de curso ou tem vontade de abrir um curso, é uma coisa que pode servir, algumas dicas podem servir para você. Então antes da gente, geralmente quando a gente pensa assim, em matricular mais alunos, a primeira coisa que vem na nossa mente é divulgação. Né? Que tipo de divulgação, o que eu vou fazer para atrair mais alunos. Mas eu gosto de pensar de uma forma diferente. Antes de eu começar a atrair ou divulgar ou fazer propaganda, eu preciso estar preparado para receber esses alunos. Então, eu vou colocar como primeiro ponto uma avaliação que você precisa ter. Como é que você está em alguns pontos, tá? Então, o primeiro ponto que eu posso salientar é como é que está a sua estrutura física, a estrutura do seu curso, a estrutura da sua escola. Como é que está a organização dessa estrutura? É a escola que está bem cuidada, é a escola que está limpa, está organizada, assim a pessoa entra, se sente bem naquela estrutura física. Isso na verdade serve não só para a escola, né? Qualquer tipo de empresa que tenha atendimento ao público. E no caso de curso de inglês, o primeiro contato que a pessoa tem, obviamente que as pessoas vão procurar informações, vão tentar falar com você por telefone ou pela internet, ou visitar teu site antes de ir aí, mas no momento que ela vai fechar a matrícula, ela vai pessoalmente, é um curso presencial, ela tem que se deslocar, tem que sair da casa dela e ir até a sua empresa, o seu curso, e para poder fechar a matrícula.
né? Um curso presencial as pessoas se deslocam. E muita gente, quando tem intenção de fazer um curso de inglês, ou de espanhol, ou qualquer outro curso, ela pesquisa, ela visita, a princípio ela procura saber primeiro o preço, mas ela visita para ver como é que é a instalação, como é que é o atendimento, para entender também, dentro do que você está oferecendo naquele curso, o que você está oferecendo, e assim poder comparar. Então o primeiro ponto é sua estrutura física. Então como é que está? Está organizada? Está limpo? Está bonito? Está aconchegante? Está confortável? A entrada, a iluminação, é um ambiente escuro, um ambiente claro? Como é que é? Então você tem que cuidar primeiro disso. Às vezes você tem um jardim na frente, às vezes antes de entrar até na tua escola, tem sujeira, tem grama sem cortar. Então são pequenos detalhes que podem fazer diferença. Eu costumo dizer nos meus treinamentos internos que 50% da concepção do cliente, do prospecto que chega até você, ela faz na cabeça dela pelo que ela vê, né? Como é que ela chega no teu ambiente, como é que ela... Antes de ter o primeiro atendimento, antes de ter a primeira conversa com a pessoa que vai ali atender ou fazer a venda do curso, ela já cria na cabeça dela um sentimento. E se esse sentimento for positivo, já é meio caminho andado. Se ela gostou do que, como se sentiu bem ao chegar no teu ambiente, ótimo. Se não, o que acontece? Ela já começa a sentir, ela às vezes não quantifica isso de forma objetiva, mas ela já começa a se sentir mal naquele ambiente, né? Então, primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a estrutura. Tem que avaliar a estrutura. Ah, Vinícius, mas para melhorar a estrutura, muitas vezes tem que fazer investimentos altos. Não necessariamente. Limpeza não precisa de investimento alto. Precisa de cuidado, precisa de atenção, né? O local de atendimento está organizado, ou está uma bagunça, ou está aquela mesa cheia de papéis e tudo mais. Então, são pequenas coisas que começam a dar um sentimento de organização. A pessoa que está buscando a tua empresa para se matricular, o seu curso, para fazer um curso, ela já chega ali e quer ver que o ambiente é agradável e que é organizado. Se você passar uma imagem de desleixo, você já está perdendo ali o aluno antes de começar a conversa. Então, estrutura física, organização, limpeza, tudo isso eu considero como se fosse o fator inicial, né, de um bom atendimento. Porque isso depende da sua preparação. Então, o que adianta eu fazer uma grande divulgação, fazer uma grande campanha em vários veículos, né, seja offline ou online, e não estar preparado para receber esse fluxo que vai chegar na minha escola? Não adianta. Então eu tenho que me preocupar com isso. Então, para aumentar o número de alunos, o primeiro fator é cuidar da sua estrutura física e da sua organização. O segundo ponto que eu acho muito importante, a gente poderia ter, na verdade, passar 1 hora ou mais conversando sobre isso aí, é atendimento. E aí vem depois que teve o primeiro contato, a primeira impressão, né, o cartão de visita vai ser o contato agora com a pessoa que vai atender, com o atendente, com o secretário, com o consultor, com a pessoa que vai fazer o atendimento e que vai começar o processo de vendas. Então aí depende muito como é a estrutura de cada escola, como é que você se organiza. De escolas pequenas, eu imagino que a pessoa, às vezes o próprio dono está ali na frente, né, na secretaria, fazendo atendimento. Outras escolas já tem um departamento comercial, onde já tem uma equipe onde vai receber essas pessoas para fazer o processo. Às vezes é sua secretária que vai fazer esse processo. Mas antes da venda, tem um primeiro atendimento, né? Esse atendimento tem algumas coisas também que são importantes, né? Então tem que ter cortesia. As pessoas às vezes confundem bom atendimento com, vamos dizer, a pessoa fala bom dia, fala boa tarde, acha que só isso basta para ter um bom atendimento.
E na verdade o bom atendimento vai além disso, né? Seja porque você tem uma escola, as pessoas que entram na sua escola, nem todas vão lá só para, não são prospectos. Tem pessoas que vão resolver assuntos, já são alunos, tem pessoas que vão resolver coisas pertinentes à sua escola, a sua escola está comprando de outra empresa alguma coisa. Enfim, a pessoa que vai atender, ela acaba sendo relações públicas da sua escola, né? Então, mesmo que não seja um prospecto que está buscando naquele momento informação sobre o curso, é uma pessoa que pode virar prospecto. Então ali, querendo ou não, o atendimento que você dá, a boa impressão que você dá no início, pode somar para no futuro essa pessoa virar prospecto. E aí começa o atendimento. No atendimento, a pessoa, aí você tem que verificar algumas outras coisas. Por exemplo, da mesma forma que a escola, o ambiente tem que estar organizado, limpo, a pessoa que está atendendo está bem vestida, está fardada, se você, né, a maioria das empresas usam um tipo de farda, ou tem um padrão de vestimenta comercial, um padrão profissional. Se for, tanto homem quanto mulher tem que ter alguns cuidados com relação à aparência pessoal, né? Tem que estar bem apresentável. Afinal de contas, você vai atender pessoas, você vai ter um contato direto com a pessoa. Então a pessoa que está responsável por esse primeiro contato, ou para guiar o prospecto que está chegando, tem que também estar bem com você, né? Que não necessariamente você, o dono, mas a pessoa que vai ficar responsável pelo atendimento. Então, cabelo, mulheres, uma leve maquiagem mais organizada, arrumada, a roupa bem apresentável. São pequenos detalhes que só se somam com a primeira impressão. A partir daí começa o processo de venda. Então, antes de querer só aumentar, faça uma avaliação, uma autoavaliação. Como é que está minha estrutura, como é que está meu atendimento, como é que está a minha recepção, a organização, como é que está a aparência de quem está recebendo, né? E essas pessoas, aí vem um outro ponto, as pessoas que vão atender o seu prospecto, né, seja sua secretária, o seu time comercial, eles têm que ter um processo de vendas. Ele tem que ter estabelecido uma maneira de acompanhar, de receber e dar continuidade a isso aí. Isso aí também é um tema de outro treinamento, né? Uma das coisas que ajuda muito a aumentar o número de matrículas nesse momento é você não ir direto ao preço, que é o normal. As pessoas chegam, gostaria de saber o preço do curso, querer saber informações do curso, e a grande maioria dos cursos vão dar informações principalmente técnicas, vão dar informações, olha, o preço é tanto, as aulas são tal dia, enfim, vão direto ao ponto. E na verdade, quando você faz isso, o que acontece? As pessoas passam a acreditar que o fator de comparação com um curso com o outro é apenas o preço. E num curso presencial, né, o que muda não é só o preço. Então, uma série de coisas intangíveis que as pessoas às vezes não têm como avaliar, né? Então é normal a pessoa falar, não, o preço é tanto, tal escola é 10% mais caro, 10% mais barato, mas você presta um serviço. Se você presta um serviço e a pessoa busca um resultado, para você vender mais, aumentar o número de alunos, você precisa cuidar desse processo. Você precisa saber exatamente o que a pessoa está buscando. E eu vejo que isso é um erro muito comum. Poderia fazer um outro conteúdo só sobre isso aí, que é que as pessoas vão direto ao ponto e não fazem um passo que eu chamo de sondagem. Uma pessoa que está chegando lá, ela tem uma necessidade. Ela quer aprender inglês, por exemplo. Ela tem uma necessidade específica, o porquê que ela quer aprender inglês, se ela já tentou antes ou não, o que é que vai mudar na vida dela se ela aprender inglês, quanto tempo ela tem essa expectativa de aprender. Então, são perguntas que são muito importantes no início desse atendimento, para que
por dois motivos. Primeiro, dependendo do que você tem para oferecer no seu curso, deve ter várias modalidades de cursos e tal, como eu tenho aqui várias opções de cursos, de acordo à necessidade do cliente, eu vou poder dizer com certeza absoluta para aquele cliente: fulano, eu tenho um curso perfeito para você, porque vai resolver justamente o que você quer, isso, isso e isso. Então, quando a pessoa pula esse passo, o que acontece? Ela não sabe o que a pessoa quer, ela só vai oferecer uma coisa padrão para todo mundo. E quando você oferece uma coisa padrão, você acaba perdendo um poder de fechamento, tá? Então, na realidade, esse passo, que é já no processo de venda, depois do atendimento, a sondagem é um fator crucial se você quiser matricular mais, se você quiser fechar mais matrículas. Porque nessa sondagem você vai conseguir identificar realmente as necessidades, as dores, as coisas, as preocupações daquele prospecto. E é claro que ao apresentar, logo você vai apresentar o que você tem a oferecer, de acordo com o seu curso e tal. E, enfim, no final, sempre, invariavelmente, você vai chegar um momento que aí sim você vai apresentar os preços, qual é o investimento, as formas de pagamento e tudo mais. E nessa hora é muito importante que você tenha feito a sondagem, porque é a hora que começam as objeções. Podem ter objeções, né? Tem vários tipos de clientes. Tem um cliente que já chega pronto para matricular, ele já tem a sua referência, ele já foi indicado por alguém, ele já gosta, já tem uma visão boa da sua instituição e ele já vai direto. Mas tem outros clientes que não, eles têm você como uma opção. Então eles vão comparar e é normal. Só que comparar um objeto, se eu pego uma calculadora e eu vou comprar uma calculadora, eu vou comparar recursos que ela me dá. Quando você fala de serviço, quando você fala de curso, a pessoa tem como comparar o quê? Estrutura física, atendimento e o que você vai dizer para ela que vai oferecer. Tá? Então ela só vai ter certeza se o que você está falando ou não vai acontecer na hora que ela começar a frequentar as aulas e começar a ter um resultado. Tá? Então, na hora que você faz a sondagem, você se fortalece para o fechamento da venda, que tem a ver com aumentar o número de alunos. Se você não faz isso, você pula esse passo, provavelmente você está perdendo alunos. Provavelmente você está perdendo de matricular alunos que já te procuram. Tá? E na hora da objeção, você vai ter segurança. Né? Porque quais são as objeções mais comuns? O preço, tá caro. Quando a pessoa fala que está caro, por exemplo, é uma coisa muito comum e não é só no ramo de escola, em qualquer... É um hábito cultural. Nós brasileiros, quando estamos pesquisando alguma coisa, sempre fala, está caro, então tenta, obviamente, conseguir um desconto, conseguir um preço mais em conta daquele que a gente está oferecendo, ou seja uma loja, seja uma empresa. Só que como você é um serviço, você tem que ter certeza do que você está oferecendo. Agora, lembra do objetivo da pessoa que você sondou antes? Quando você sondou antes, fica muito mais fácil saber, né? Você vai ter motivos para poder fechar com ela. Tá? Vai ficar mais fácil. Então, eu não vou entrar nesses detalhes de como fazer isso agora, que seria o tema de um outro vídeo, de uma outra live, mas assim, empilhando, né, o que eu falei, a estrutura física, limpeza, a forma de receber a pessoa, o atendimento, e agora você tem que ter o quê? Uns passos da venda. A venda não acaba aí, porque muitas vezes você até faz a sondagem, você apresenta seu curso, só que as pessoas às vezes não vão preparadas para matricular, elas não estão prontas, geralmente elas estão pesquisando. Então a venda não acaba ali. E se você cometer o erro de deixar a pessoa sair sem pegar o contato dela, o que a gente chama de lead, quer dizer, você vai deixar a decisão totalmente na mão dessas pessoas. E quem é que quer matricular mais? É você ou é ela? É você. Então você tem que ter também, dentro do seu processo de venda, uma maneira de pegar esse lead e acompanhar
né? Perguntar para a pessoa, poxa, eu estou pesquisando, ótimo, quanto tempo você vai levar para terminar a sua pesquisa? Né? E aí você acompanhar, marcar, ligar para a pessoa, agendar novamente, ou seja, a venda nesse caso só vai estar encerrada em dois momentos, ou quando ela realmente matricula, ou quando ela fala assim, olha, não tenho mais interesse, encontrei outro lugar e, enfim, né? Ela já finalizou por outro motivo. Mas você precisa acompanhar. Até porque se você for em escola que tenha mais de uma pessoa que atende, né? Se sua escola tem mais de um atendente, tem dois, tem três, você também tem que analisar esse espaço da venda da sua equipe. Porque às vezes a pessoa é boa em uma parte da venda e é ruim em outra. Mas quando eu digo ruim, é que às vezes falta treino, falta foco, tá? Então isso é uma coisa que você pode também treinar a sua equipe para poder ficar craque, né? Craque na sondagem, craque na apresentação do seu produto e craque no fechamento, trabalhar as objeções para aumentar o número de alunos. Ok? Enfim, só isso aí para alunos novos já ajuda muito a você aumentar o número de alunos. Mas isso só não é suficiente. A não ser que você tenha acabado de abrir o seu curso, né, a sua escola, você está começando, então você ainda não tem um referencial do mercado do seu trabalho. Mas caso você já tenha algum tempo no mercado, já tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Você já tem um referencial, as pessoas já te conhecem de alguma forma. E aí a gente tem que partir também de outra coisa que a gente tem que cuidar, no caso de curso, especificamente curso de inglês, a gente tem que cuidar da nossa reputação. E a nossa reputação se traduz com uma coisa, resultado. Aí você tem que avaliar como é que está o resultado dos seus alunos atuais e passados. Foram bons resultados? As pessoas que fizeram o teu curso, ou que estão matriculadas atualmente, são pessoas que estão satisfeitas, são pessoas que gostam, se sentem em casa, são pessoas que recomendam o teu curso ou não. Então é uma coisa que você também pode se preocupar. E como é que a gente corrige isso? Isso aí é a parte mais difícil, porque você não corrige isso da noite para o dia. Isso leva um tempo, é um processo, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos. Não é que corrigir no sentido que está ruim, mas tudo que é bom pode melhorar. Então tem alguns aspectos que podem melhorar. E aí entra o aspecto da aula. A aula, vocês concordam comigo que quem vai fazer um curso de inglês, ela não consegue obter o resultado final que ela espera assistindo 1 ou 2 aulas. Porque o processo de aprendizagem de um idioma como o nome já diz, é um processo. A pessoa vai desenvolver habilidades, tem habilidades auditivas, pronúncia, uma série de coisas que depende de um processo e também depende da parte dela, porque não tem nenhum curso do planeta que fala assim, eu garanto que você vai aprender, sem ter a participação do próprio aluno, a dedicação do aluno. Não é verdade? Você pode ter um ótimo método, o melhor material, a melhor estrutura física, os melhores professores, mas se esse aluno não seguir o método, não fizer parte dele, malmente frequentar a aula, você não garante que ele vai ter o resultado. Então, é uma coisa muito importante para quem quer aprender inglês, línguas ou qualquer outra, mas especificamente línguas, que dependem de habilidades que precisam ser desenvolvidas, não só horas de aula, né, como na escola, na faculdade, às vezes você é exposto àquela informação, mas língua não, língua você precisa colocar em prática aquilo e precisa de dedicação. Eu costumo muito comparar com atividade física, a pessoa que quer ganhar músculo, ela vai para a academia, mas se ela for para a academia e ficar só olhando o pessoal malhando e ela não fizer o exercício, fizer o esforço, se ela não chegar em casa, organizar a dieta dela, ela não vai ter resultado. Então, o inglês é a mesma coisa, seja qualquer escola, qualquer método. Tem métodos melhores do que outros? Tem. Tem professores melhores do que outros? Tem também. Mas aluno, a parte do aluno, eu considero que seja 90%. Porque se o aluno quer aprender e ele se dedica, ele pode até pegar um método não muito bom. Ele vai aprender dentro da possibilidade daquele método, o máximo que aquele método possa dar para ele. Se a pessoa é dedicada e
e ter um método melhor, um método comprovado, que tem resultado, melhor ainda para ela, né? Ela vai se desenvolver ainda mais. Mas a aula é um fator que depende de nós, donos do curso. Você não controla, você pode estimular o aluno, você pode fazer que ele se inspire no resultado, motivar o aluno, que também é outro tema, né? Como motivar meu aluno. Mil e uma coisas você pode fazer para motivar, mas a aula, fazer que ele estude, você não tem como controlar. O que você tem como controlar é se a aula está boa, se o professor está preparado para aquela aula, se ele planejou a aula. Você pode controlar até certo ponto, você tem que acompanhar, na verdade. Controlar 100% é quase impossível, mas você pode acompanhar e você pode detectar quem está fazendo o que não está fazendo. Afinal de contas, a escola é tua e você quer manter o aluno, então vai servir para reter o aluno e vai servir para você ter alunos satisfeitos que vão se tornar, que vão trazer novos alunos através de indicações. E através tanto de indicações de satisfação, porque gostam, tanto quanto satisfação de resultado, que vê que está aprendendo e tudo mais. Então, nesse quesito, eu já falei da quesito de estrutura física, do atendimento, do processo de venda, mas tem a questão da aula. A aula, muita gente pensa que no curso de inglês, diferente dos cursos de colégio, escolas tradicionais ou faculdade, o curso de inglês é uma vivência, né? Se cria um relacionamento ali. Até se o professor não conseguir criar um relacionamento bom com os alunos, acaba que os alunos às vezes se desmotivam. Então, um dos fatores é a questão do relacionamento. Claro que o professor tem que estar capacitado para o que ele vai ensinar, para o nível que ele vai ensinar. Claro que ele tem que conhecer e dominar a metodologia. Claro que ele tem que ter o domínio linguístico, né? No caso de inglês e espanhol, ele tem que estar, né, com nível de inglês, nível de espanhol, para o nível que ele vai ensinar. Claro que ele tem que conhecer a metodologia, o material. Claro que ele tem que vir para a aula preparado, com a aula planejar, sabendo o que vai fazer, tendo o plano A e o plano B, que às vezes ele programa atividades que não dão certo, mas ele tem que ter uma outra planejada. Tudo isso é muito importante. Mas se o professor não tiver carisma, não criar relacionamento, e eu considero que um dos fatores mais importantes, uma coisa que eu prezo muito nas nossas escolas, é que o professor se preocupe com o resultado do aluno. Não é só cobrar resultado, é se preocupar. Muitas vezes o professor vai ter que ser um pouco de psicólogo, no sentido de perceber que o aluno está desmotivado, no sentido de perceber que o aluno às vezes chega com algumas dificuldades, e ele detectar isso aí, ele vai demonstrar para o aluno que realmente ele está preocupado. E a sua escola, o seu curso, provavelmente, né, é indicado que tenha alguma ferramenta ou alguma maneira de ajudar os alunos que têm maiores dificuldades, desde que o aluno queira, é claro. Então, porque se você oferece, se o professor está atento, está ajudando o aluno que tem dificuldade, por dificuldade, não porque não quer estudar, porque faltei aula, sabe? Mas o aluno que quer, mesmo que ele não tenha o melhor desempenho e o melhor resultado, ele vai ser um aluno grato, satisfeito, e vai indicar. Por quê? Porque ele sabe que sua escola, se preocupa com ele, que ele não é só mais um número na sala de aula, ele não é mais um aluno lá, ele é o aluno fulano de tal, que faz parte da família da tua escola, como aqui eu costumo dizer que faz parte da família física, porque ele vai passar um tempo com você, vai ser 1 ano, vai ser 2 anos, vai ser 3 anos, não sei, vai passar um tempo com você, vai criar um relacionamento. E não só isso, se ele for criança ou adolescente, o relacionamento se estende aos pais, né? Então o fator aula, o fator relacionamento com o professor é muito importante. Então é um ponto, todos esses pontos que eu estou falando são pontos que você pode usar como avaliação. Deixa eu avaliar como é que está isso na minha escola. Você pode pontuar o que está bom ou colocar uma nota de 0 a 10, e você também pode depois parar para pensar
o que você pode melhorar. Porque tudo isso é pré-requisito para que você aumente mais alunos. Não adianta nada você fazer uma campanha bombástica, aumentar 200 alunos em um mês e você não está preparado nem para recepcionar, nem para vender, ou às vezes você até consegue matricular esse pessoal todo e depois de 1, 2 meses você começa a ter os desistentes. Né? As pessoas começam a sair porque não estão gostando da aula ou porque estão com aquele sentimento que não estão aprendendo. Isso é muito frustrante, porque da mesma forma que é importante para um dono de curso matricular alunos, né, dar uma continuidade, até porque tem alunos que terminam o curso e você tem que dar continuidade no seu negócio e contribuir, né, com o resultado que você está oferecendo, está prometendo. Mas também é muito importante você reter os alunos. Se for só matricular, aliás, está cheio de gente no mercado que foca nisso, matrícula, fecha a matrícula a qualquer custo. Às vezes tem contratos bem complicados para a pessoa não deixar. Não é só o contrato que prende o aluno, tá? Um aluno insatisfeito, ele pode até ficar com você por causa de contrato, mas ele não vai falar bem. Então, claro que o contrato de prestação de serviço tem que existir, afinal de contas você é uma empresa prestando, você tem que ter seus direitos garantidos e o aluno também tem que ter os direitos dele, tem que estar tudo discriminado no contrato. Mas mais do que isso, a retenção de aluno tem que ser porque a pessoa está satisfeita, está aprendendo, está gostando do resultado. Né? O que você prometeu, você está cumprindo. Então, isso é uma questão até de ética. Então, infelizmente, a gente sabe que nem todas as empresas fazem isso, nem todos os cursos são iguais. E tem cursos que prometem coisas e não cumprem, e só está focado realmente em fechar matrícula. Eu espero que isso não seja no seu. Se for, você pode também mudar, né? Por quê? Vinícius, mas você está falando é muito trabalhoso, tal. Mas se você organizar isso, você vai ter melhores resultados. Essa parte de estrutura vai te dar resultados mais a longo prazo de retenção, né? E retenção é muito importante. Tem coisas que a gente não tem controle, né? A pessoa às vezes é transferida de cidade para o trabalho, enfim, existem situações de doença, existem situações que você não tem o controle para manter o aluno, né, na sua escola. Mas tem coisas que você tem controle, direto ou indireto. Então você precisa estar preparado. Você tem que ter uma política aí para tratar a desistência, descobrir o real motivo, que normalmente os alunos não dizem porque estão saindo, mas 90% das vezes é porque ou estão insatisfeitos com a prestação de serviço, ou estão com aquele sentimento que não estão evoluindo. E nesses dois aspectos, você diretor, você dono de escola, você tem poder de agir. Né? Você tem poder de agir tanto com relação à questão de estar satisfeito, porque você pode afinar os parafusos da sua engrenagem para que ele fique mais satisfeito. E você também pode detectar essa questão de insatisfação, ver se é um problema, às vezes, de agenda, ele não está sabendo organizar a sua agenda para estudar, se ele não está conseguindo frequentar, ou se muitas vezes ele não sabe estudar. Às vezes o aluno não sabe estudar. Estudar a língua, você desenvolve várias habilidades e você tem que ter maneiras de estudar. Então você pode influenciar nesse aspecto e fazer com que ele possa melhorar essa sensação de aprendizado. Mas as outras não. Então se você cuida disso aí, você vai reter mais alunos e vai aumentar seu nível de satisfação e tornar seus alunos fãs. Uma das coisas que me dá muita satisfação aqui na FISC, em Feira de Santana, nós temos, como eu falei, alguns de vocês já sabem, tenho 26 anos de experiência, então hoje eu vejo, às vezes, ex-alunos que estudaram aqui quando eram adolescentes e hoje voltam, trazem seus filhos para estudar aqui com a gente. Então o que significa isso? Que eles ficaram com aquela sensação boa, né? Que eles gostaram, ficaram com um sentimento legal e agora, na hora que pensa em colocar seu filho, vai pensar em trazer para cá. Imagine se o sentimento que sai é ruim, ele não viria para cá. Então você pode fazer a mesma coisa, cuidar disso, são pontos importantes para aumentar o número de alunos. Além do mais, além do relacionamento com o professor dentro da sala de aula, existe também um relacionamento
dentro da tua escola, né? Aí vai o relacionamento desde o atendimento na secretaria, independente de ser só no momento da matrícula, para outras coisas, né? O aluno não pode ficar com aquela sensação de... Ele não pode ficar com aquela sensação que, tá bom, já matriculou, pronto, agora eu não vou dar mais aquele atendimento especial. Não, ele uma vez matriculado, ele tem que se sentir da casa. Então, muitas vezes o aluno procura a secretaria por diversos motivos. Vai marcar uma atividade, precisa marcar uma segunda chamada, enfim, vai resolver algum problema financeiro. Então, o atendimento no dia a dia, fora da sala de aula, também tem que ser um atendimento cortês, um atendimento de excelência para manter o aluno. Não só a secretaria, mas tem o pessoal de apoio, o pessoal da limpeza, o pessoal da portaria, enfim, toda a sua escola tem que estar com essa visão que todo mundo ali tem que ser bem tratado e tem que ter esse ambiente positivo. Isso agrega muito na retenção, né? Agrega na primeira impressão, quando ele vai te buscar, vai primeiramente visitar você, como também agrega na retenção do aluno. E o final é claro que um ponto muito importante que vai trazer novos alunos para você é o resultado dos seus alunos. Você tem acompanhado como é que está o resultado final dos seus alunos? Os alunos estão saindo com o nível que você propõe para eles, que você apresentou para eles na hora da venda? Porque esse resultado, os seus testemunhos, né? As pessoas que têm resultado, elas naturalmente são divulgadoras. E não só isso, hoje na época, na era da internet, você pode utilizar depoimentos dos seus próprios alunos, né? Nada melhor do que você mostrar prova do que o seu produto, o seu curso, ele dá resultado, né? Então, é muito importante que você avalie como é que está sendo o resultado do seu curso, do seu produto. Ele realmente está atingindo o objetivo? Se não está atingindo, o que precisa fazer para melhorar, né? Alguns donos de curso são franqueados existem várias redes, né? Como eu sou franqueado, mas mesmo dentro da sua franquia você tem pequenas coisas, né? Tem coisas que você não pode mudar porque você é franqueado, mas tem coisas que você pode fazer que não depende da franquia, o atendimento, algumas atividades especiais você pode oferecer, enfim. O resultado depende de você. Depende dele também se dedicar, é claro, mas se ele está se dedicando e não está tendo resultado, alguma coisa que você precisa revisar. Precisa revisar o que está acontecendo, o que está faltando para melhorar esse resultado. Será que talvez seja treinamento de professores? Será que é treinamento de método? Será que é o nível de atendimento? Às vezes o professor é muito bom, como por exemplo já tive na minha experiência, professores de excelente qualidade do ponto de vista linguístico, mas do ponto de vista de relacionamento, não era. Então, o que adianta você ter um professor que é top, mas que ele não se importa com o aluno? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, realmente o resultado depende de muitos fatores. Não é simples. Você quer ter escola, você tem escola, você sabe que não é simples. É um processo de aperfeiçoamento contínuo e de avaliação contínua, sempre para melhorar. Tá? Então, além disso, o que a gente pode fazer? Pronto, então, primeiro ponto, avalie esses pontos. Sua estrutura, seu atendimento, como é que está o processo de venda, sua aula, o relacionamento do seu aluno com todos os tipos de contato que você tem dentro da sua escola, todas as pessoas que trabalham na sua escola, e como é que está sendo o resultado, e avaliar então, em cada ponto desse, o que é que eu posso melhorar. O que é que eu posso melhorar? Tem coisa que você vai conseguir melhorar, tipo assim, tomar uma decisão hoje e amanhã já está melhor. Mas tem coisa que vai levar uma semana, tem coisa que vai levar um mês e até um semestre para você colocar em prática e colher aqueles frutos. Tá? O outro ponto é realmente, faça coleção de prova. Colecione as provas de alunos
de pessoas que têm resultado. Aqui uma coisa bem legal, pelo menos na minha escola, e talvez alguns de vocês tenham, é que vários professores hoje foram ex-alunos. Então, isso é uma prova muito bacana, porque na verdade eles não só se desenvolveram, aprenderam dentro da escola, como eles foram também treinados e se desenvolveram profissionalmente. Então, mais de 90% dos professores, dos nossos professores atualmente, foram ex-alunos da nossa metodologia. Então, será que você está tendo também alunos que estão se tornando professores? Isso pode ser um indicador muito legal, uma prova muito legal do resultado que você pode oferecer. E aí, finalmente, depois de tudo isso resolvido, nós vamos entrar no que a maioria quer. Como é que eu faço para aumentar o número de alunos? Através de divulgação. Porque aí você já tem a divulgação natural, mas é óbvio que a gente não vive só de divulgação natural. A gente precisa estar presente, afinal de contas, hoje, antigamente uma pessoa comum tinha que ver uma propaganda, tinha que visualizar um comercial 7 vezes para poder aquilo criar algum tipo de impacto. Hoje, como nós estamos vivendo uma época de mídias sociais, redes sociais, enfim, onde nossa atenção está sendo disputada o tempo todo, por tudo, pelo celular, por tudo, em alguns casos a gente precisa ver mais de 30 vezes a mesma coisa para aquilo ter alguma influência a nível comercial, a nível de propaganda em você, em mim, ou seja, em qualquer pessoa. Então, hoje a gente precisa pensar na divulgação. Para quem está começando, é óbvio que a divulgação tradicional, o que é tradicional? Os meios de divulgação tradicional rádio, televisão, outdoor, enfim, tem mais alguns outros veículos que você pode utilizar, depende do tamanho da sua escola, depende da sua cidade, tem cidades pequenas que tem uma característica que você pode fazer divulgação de outras formas e outras nem tanto, mas enfim, a tradicional ela existe, ela vai continuar existindo e ela tem o seu valor, mas não deve ser mais a única. Não deve ser mais a única. Né? Nós trabalhamos com curso de inglês em geral, trabalha com um público tanto infantil, adolescente e adulto, em geral. Existem cursos um pouquinho diferentes, mas a maioria é assim. Então você também tem que, além da divulgação tradicional, é importante ter um outro tipo de divulgação através de ações. Eu sei que muitas escolas já fazem ações em colégios, ações em faculdades ou empresas, mas ações são muito importantes, porque a ação está presente corpo a corpo com o teu público, faz com que você fique realmente mais próximo, você consiga atingir o público-alvo, né? Quem você está buscando. Então, dentro se você quer aumentar o número de alunos, dentro da sua programação de campanha, tem que ter a divulgação de propaganda, obviamente, você tem que ter um orçamento, você tem que ter ideia de quanto você quer gastar com isso aí, né? Um orçamento definido, e você tem que também preparar ações. As ações, em geral, funcionam muito bem, tá? Indicação é uma outra coisa que você pode trabalhar também, muito legal. Indicação funciona bem se os seus alunos estão felizes com você. Mas você pode fazer campanhas internas. Você pode criar, vou dar um exemplo, uma dica aqui. Você pode criar uma campanha onde o aluno vai te indicar um número X, são 5 alunos, por exemplo, te indicar 5 amigos para conhecer a escola. Um exemplo, né? Você faz uma fichinha, distribui para os seus alunos, olha, vamos colocar uma campanha aqui de indicação, onde se você vai indicar 5 amigos para vir conhecer a escola. E esses amigos vindo até a escola e se matriculando, você vai dar um brinde, vai dar um prêmio, você vai fazer alguma coisa para que aquele aluno que está te indicando possa ter um retorno, pode ser um brinde, enfim, tudo depende do seu orçamento, mas é como se fosse uma troca.
E aí você trabalha essas indicações, né? Trabalha, entra em contato, convida para conhecer a escola e tudo mais, né? Tem escola que gosta de fazer aulas experimentais, tá? Isso é válido até certo ponto e pode ser feito, funciona. Normalmente uma aula bem dada tira as dúvidas do aluno com relação a como é que vai funcionar a aula e ajuda no fechamento. Mas é bom que esteja muito claro em que momento fazer, de que forma fazer e, obviamente, você ter as pessoas mais preparadas para fazer isso. Para quem tem curso de inglês, para quem tem cursos livres, geralmente, no meu caso, por exemplo, eu trabalho, apesar de eu ter cursos disponíveis para a pessoa começar em qualquer época, qualquer mês, também uma boa parte é semestralizado. Mas eu sei, pelo contato que eu tenho com os diretores de várias partes do Brasil, que isso aí varia muito de região para região. Tem lugares que fazem campanha semestralmente, tem lugares que tem campanhas em determinados meses e tem lugares, tem escolas que pode matricular aluno o ano inteiro. Você pode matricular agora, começar as aulas agora, enfim. Isso vai depender muito do modelo de aula que você tem, de curso que você tem, como é que você quer seu produto. Mas independente desse modelo, a periodicidade de campanha é importante ter esse planejamento. Tá? Por quê? Tem um conceito que chama ROI, né? Que é Return Over Investment. Então, muitas vezes as pessoas não fazem conta, faz a campanha sem identificar orçamento. E, na verdade, quando você faz uma campanha, você tem que saber quanto é que você está disposto a investir e alocar tanto para a mídia tradicional, tanto para ações. Geralmente você tem pessoas envolvidas, você tem que pagar, né, por essas pessoas que vão estar fazendo a divulgação, brindes que vocês vão dar, então você tem que fazer parte do seu orçamento. E é claro que, além da campanha de indicação, que é uma coisa interna, dá para ser trabalhada, existe uma maneira hoje que eu venho trabalhando muito dentro da escola, que é a internet. E a internet é um outro mundo para trabalhar a divulgação. A internet realmente pode ajudar muito a sua escola a matricular alunos, de diversas maneiras. Mas tem que se aprender a trabalhar com a internet. A internet não é somente você postar lá um folhetinho dizendo que está com promoção, ou dizer seu preço. Isso aí funciona até certo ponto, mas você pode obter muito mais resultado com a internet se você aprender algumas coisas específicas. Porque a internet, na verdade, principalmente as redes sociais, hoje são uma janela para te conhecer. Né? Então, você vai atrair dois tipos de alunos pela internet, pela rede social. Vai atrair aquele que já está buscando, que já está procurando, ele vai investigar, ver o que você está falando lá. E você também vai atrair alunos, ou futuros alunos, que sabem que precisa do teu curso, mas eles não sabem, eles não estão prontos para fazer o curso agora. Então, uma maneira que quando você começa a utilizar a internet para gerar conteúdo para eles, conteúdo relevante, enfim, tem diversas estratégias para você fazer isso, mas o princípio por trás é você estar presente na vida dele, né? Você, como um lembrete eterno. Então, quando ele decidir fazer o curso de inglês, ele falou, não, eu vou fazer na física, eu vou fazer em tal curso. Por quê? Porque ele acaba criando um relacionamento com você. Então, isso aí também, só esse tema aí de como trabalhar a internet para trazer alunos, é um tema que daria umas 2, 3 horas tranquilamente. A gente utiliza várias estratégias aqui, tem funcionado muito bem, e inclusive eu praticamente reduzi, no meu caso, tá, específico, e cada caso é um caso e cada situação tem uma estratégia diferente, mas eu reduzi muito o investimento em mídias tradicionais. Por quê? Porque a internet tem dado um resultado satisfatório através das redes sociais e através de ações específicas que a gente faz pela internet. Então é isso, gente.
Eu dei várias situações para atrair alunos. Tem que arregaçar as mangas, porque assim, todo mundo quer mais cliente. Quem é que não quer mais cliente? Né? Quem é que não quer? Se você trabalha com vendas, você quer mais clientes. Se você trabalha com curso, você quer mais alunos. E assim sucessivamente. Mas tudo isso que eu falei é um empilhamento de coisas que você pode ir ajustando para melhorar o número de alunos. Tá certo? Você precisa ter consciência de que tipo de divulgação você está fazendo. Normalmente a gente faz uma divulgação. Hoje em dia, com a internet, você pode divulgar muito conteúdo para atrair cliente e você pode também fazer campanhas promocionais. Eu particularmente procuro fazer. Eu não gosto muito de trabalhar a promoção em cima de descontos. Até porque desconto é uma coisa. Você pode trabalhar, funciona, mas você tem que ter muito cuidado para que aquele desconto não te cause problemas financeiros. Você tem que ter muito claro qual é o seu custo, né? Como é que funciona, qual é o teu custo e até onde você pode ir. Porque, na minha concepção, no momento que a pessoa só vai para o teu custo por causa de preço, é porque ela não entendeu o real valor do que você está oferecendo. Você está ali para resolver um problema dela. Qual é o problema? Ela não sabe falar inglês, e inglês vai proporcionar a ela ter uma vida melhor, vai ter um salário melhor, vai proporcionar alguma coisa diferente para ela. Então, se ela está disposta, por exemplo, a sair do teu curso, porque o outro curso está R$10, R$20 mais barato, é um momento, isso aí serve para você parar e refletir. Será que minha proposta de valor está condizente com o que eu faço? Porque se o aluno deixa de ir para você, pode ser somente a venda. Pode ser que o seu custo seja ótimo, mas se sua venda os passos da venda não estiverem bons, não ficou claro para o cliente o que você está oferecendo e por que aquilo vai resolver o problema dele, o que adianta? Né? Entrar em guerra de preço não adianta nada. Eu já vi muita gente quebrar por entrar em guerra de preço. Tá? Então eu não recomendo. Eu acho que preço é um ponto importante. Você tem que saber como é que está o mercado, você tem que saber quem é a sua concorrência, mas você, acima de tudo, você precisa saber e ter certeza que o que você está oferecendo é uma coisa de qualidade, né? Que você tem diferenciais no mercado, que você tem coisas para oferecer que outros não têm. E sua equipe inteira, né, da limpeza, secretaria, vendas, professor, tem que ter isso dentro, tem que ter isso muito claro, porque tudo isso vai associar na questão da venda. E preço é a última coisa. Eu costumo dizer que preço é a melhor parte, porque uma vez que o que você tem para oferecer vai satisfazer o que ele está buscando, um preço é uma questão apenas de adequar o orçamento da pessoa, né? Se o orçamento dela se encaixa no preço que você está cobrando para poder fazer. Então é isso, pessoal. Esse é o tema para quem chegou depois. O tema de hoje foi como fazer para você ter mais alunos, mas eu falei muito mais em pontos importantes de avaliação para o seu negócio. Tá? Eu tenho algumas perguntas que muita gente me pergunta aqui. Eu vou aproveitar e vou responder algumas perguntas. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ok. Então, a primeira pergunta é a questão dos preços, né? Vinícius, vale a pena, eu consigo aumentar o número de alunos por conta de dar desconto? Você até consegue. A pergunta é, será que você consegue manter seu nível de qualidade do que você está prometendo, baixando o preço demais? Porque tem curso por aí que faz assim, no primeiro, às vezes concorrentes fazem assim, primeiro preço, bota o preço pela metade do preço. E é difícil você concorrer né? É difícil você argumentar com a pessoa que chega assim, mas eu tive ali no teu concorrente e ele está fazendo pela metade do preço. Só que ele está fazendo na metade do preço,
no primeiro momento, no primeiro semestre e no primeiro módulo, e depois? É uma técnica, funciona, funciona. Mas garante que você vai ficar depois, se no segundo semestre você vai dobrar o valor, né? Então isso é uma coisa que você tem que ser discutido. Então, preço, você tem que ver se você vai conseguir manter o padrão de atendimento, o padrão, o mesmo salário. Vocês acham que pagar um professor bom e pagar um professor mais ou menos é o mesmo valor? Você acha que você manter uma estrutura boa e uma estrutura mais ou menos o mesmo valor? Não é. Então tudo isso se soma naqueles pontos que eu falei no início. Então preço é uma das coisas que realmente no primeiro momento pode trazer mais alunos, mas você pode depois perder esses alunos se você não cuidar do mais importante, que é a qualidade. Então assim, preço justo, sim. Eu acho que preço tem que ser justo pelo que você entrega. Você tem que entregar o que você promete. Tá? Então a questão do preço é muito importante. Outra coisa que às vezes as pessoas me perguntam eu acabei de receber aqui a notícia que o meu tempo aqui acabou, então eu vou deixar para a próxima live a questão de perguntas e respostas. Aliás, vou deixar até no meus stories aqui uma caixinha, quem alguém quiser fazer alguma pergunta a respeito disso, na próxima live eu aproveito e respondo. Então, meu nome é Vinícius Detwiller, muito obrigado pela presença de vocês, e se você não pegou isso ao vivo, né, vai ficar gravado aí, vai poder assistir em outro momento. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado.